que esse microfone tá aqui? Sargento, quer o microfone? Terceira sessão extraordinária, dia 24 de outubro de 2017. Saúdo os vereadores presentes e internautas. Solicito para que os vereadores desliguem os celulares ou coloquem em modo silencioso. Sob a proteção de Deus, estamos iniciando a pauta pela ordem do dia. Leitura da ata da sessão ordinária do dia 16/10. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 14ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Iacanga. Aos 16 dias do mês de outubro de 2017, às 19h30, no recinto da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da sessão ordinária, para tratar dos assuntos constantes na pauta do dia. Feita a verificação das presenças, constatando-se a presença de todos e havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, deu-se por iniciados os trabalhos. Leitura da ata da sessão ordinária do dia 2/10/2017. A senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão do dia 2 de outubro de 2017. Concluída a leitura, a senhora presidente colocou a ata em discussão e, como nenhum vereador se manifestou, colocou então a ata em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em leitura ao projeto de lei PMI 040 de 2017, origem prefeitura, que dispõe sobre a concessão de subvenção social em instituição que é assistencial, subvenção social à instituição que é assistencial, que especifique e dá outras providências, durante o exercício de 2017 e dá outras providências. A senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do projeto. Após, informou que o mesmo será encaminhado às comissões na forma regimental. Em leitura, o ofício número 069/2017, recebido do Executivo. A senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura do ofício. Após, informou que o mesmo encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Em leitura dos ofícios do Ministério da Saúde referente a maio de 2017, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura dos ofícios. Após, informou que os mesmos encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Em leitura aos ofícios do Ministério da Saúde referente ao mês de junho de 2017, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura dos ofícios. Após, informou que os mesmos encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Em leitura aos ofícios do Ministério da Saúde referente ao mês de julho de 2017, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos ofícios. Após, informou que os mesmos encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da Câmara. Pauta do expediente. O primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares, presentes e internautas. Comentou sobre os projetos. O próximo foi o vereador Dorival, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares, presidente e internauta, comentou sobre o projeto de subvenção social e o da creche escola. O próximo inscrito foi o vereador Wagner Rogério Tibilô, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares, presidente internado, e comentou sobre o projeto de cargos e de subvenção. O vereador Rafael pediu a palavra, ele foi concedido comentando também sobre o projeto de subvenção. A senhora presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para a juntada do parecer do projeto PMI 041/2017. Em discussão única, projeto de lei PMI 010/2017, que dispõe sobre a revogação da Lei Complementar número 055 de 16 de dezembro de 2011. Com concordância de todos, a senhora presidente dispensou a leitura do projeto e solicitou ao segundo secretário que realizasse a leitura do parecer. O vereador Rafael solicitou o impedimento do vereador Leonel, o qual foi aceito. Após, a senhora presidente colocou o parecer em discussão e, como nenhum vereador se manifestou, o parecer foi colocado em votação, sendo rejeitado por 6 votos contra 2 e 1 impedimento. Na sequência, a senhora presidente colocou o projeto em discussão. Os vereadores Wagner Rogério Tibilô, Rafael, Dorival Assis, Sargento,
Dori e a presidente comentaram sucessivamente após o mesmo foi colocado em votação, sendo rejeitado por 5 votos contra 2 e 1 impedimento. Em votação, a moção 003, moção de repúdio, a senhora presidente colocou a moção em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias, a senhora presidente convocou todos para a sessão de julgamento de contas da Prefeitura do exercício de 2015, que será dia 24/10. Explicações pessoais. O primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que dispensou o uso da palavra. Após, o vereador Dorival Assis Sargento, que ocupando a tribuna saudou o presidente dos demais pares, os presentes e internautas, comentou sobre a noite árabe realizada na PAI em prol da Santa Casa, agradecendo as equipes e solicitou o balancete. Comentou também sobre a viagem a Brasília. O próximo inscrito foi o vereador Leonel, que ocupando a tribuna saudou a presidente, os demais pares, os presentes e internautas, justificou seu impedimento de votar no projeto de lei complementar PMI 010/2017, comentou sobre o projeto e convidou a todos para a Festa das Massas, dia 21/10, na PAI. Os próximos inscritos foram os vereadores Wagner, Rogério Tibilô e Cristina, sucessivamente, que ocupando a tribuna, saudaram a presidente, os demais pares, presentes e internautas, comentaram sobre o projeto de lei PMI 010/2017. O próximo inscrito foi o vereador Dorival Campos, que ocupando a tribuna, saudou o presidente dos demais pares, os presentes e internautas, comentou sobre o projeto de lei complementar PMI 010/2017, balancete de Santa Casa, Festa das Massas, balancete da Festa Árabe, projeto de subvenção e financiamento da Santa Casa e, por fim, comentou sobre o encontro com o governador e a urgência do nome da creche escola. A senhora presidente parabenizou os vereadores e, não havendo mais inscrito e nenhum assunto a tratar, a senhora presidente solicitou a todos para a próxima sessão ordinária, dia 1º de novembro de 2017, às 19h30, e sessão ordinária para julgamento das contas de 2015 da Prefeitura, dia 24/10/2017, às 19h30. Após, deu por encerrada a sessão, sobre a qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Sala das Sessões, 16 de outubro de 2017. Mariane dos Santos Alvarez Bueno, presidente. Leonel Roma, primeiro secretário. E Wagner Rogério dos Santos Luiz, segundo secretário. Coloco a ata em discussão. Quem quiser falar, que faça pela ordem. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Contas da Prefeitura Municipal de Iacanga, exercício de 2015, processo TC 2163/26/15, responsável Francisco Donizete dos Santos, com parecer do Tribunal de Contas desfavorável à aprovação das contas. Informo que o senhor Francisco Donizete dos Santos foi devidamente notificado, conforme rege a legislação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da decisão da segunda Câmara, relatório e voto, e parecer prévio do Tribunal de Contas, e após o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e projeto de decreto legislativo. Não, mas primeiro do Tribunal. Decisão da segunda Câmara. Data da sessão, 30/5/2017. Pelo voto do auditor substituto, do conselheiro Josué Romero, relator, e dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente, e demais, e Dimas Eduardo Ramalho, e a Câmara, ante o exposto do voto do relator, juntando aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Iacanga, exercício de 2015, exceção feita aos atos pendentes da apreciação por este tribunal. Determinou, por fim, à margem do parecer, expedição de ofício ao Executivo
com recomendações discriminadas no referido voto. Conselheiro substituto Josué Romero, segunda Câmara. Tribunal de Contas 21.63.026.15, contas anuais. Prefeitura Municipal de Iacanga, exercício de 2015. Prefeito Francisco Donizete dos Santos. Acompanha TC 21.63/126/15. Procuradores Letícia Formoso, Delcim Matuque Feres. Título: Ensino, situação, 30,71%. Fundeb, 99,5%. Magistério, 87,94%. Pessoal, 51,86%. Saúde, 28,51%. Transferências ao Legislativo, 3,57%. Receita passiva, 51.450.000. Receita realizada, 37.313.782,45. Execução orçamentária, déficit, 1.431.719,91, que corresponde a 3,84% do orçamento. Execução financeira, déficit, 3.464.778,26. Remuneração dos agentes políticos, regular. Ordem cronológica de pagamentos, regular. Precatórios, pagamentos, regular. Encargos sociais, regular. Relatório. Em exame, as contas prestadas pela Prefeitura do município de Iacanga relativas aos exercícios 2015 e fiscalizadas pela equipe técnica de unidade regional de Bauru. As ocorrências anotadas no relatório de fiscalização de folhas 07/46 são as seguintes: controle interno, falta de regulamentação, relatórios realizados de forma parcial, não foram tomadas providências cabíveis quanto aos apontamentos realizados pelo controlador. Resultado da execução orçamentária: incorreta contabilização das devoluções de duodécimo e dos créditos adicionais, déficit orçamentário sem amparo em superávit do exercício anterior. Resultado financeiro: elevação do déficit financeiro. Dívida de curto prazo, falta de liquidez. Dívida de longo prazo, falhas na contabilização, equívocos na informação prestada ao sistema da AUDESP. Elevação do saldo. Dívida ativa, divergências entre os valores informados ao sistema da AUDESP e os constantes nos registros da dívida ativa. Despesa de pessoal. O município ultrapassou o limite prudencial da despesa do pessoal em dezembro de 2015. Ensino. Não utilização do total da parcela diferida no Fundeb. Glosas de restos a pagar não quitados. 5% dos professores da educação básica não dispõem de formação superior específica. Na rede municipal de ensino não há atendimento educacional especializado para portadores de necessidades especiais. Saúde. Glosas de restos a pagar não quitados. Iluminação pública. Os ativos não foram detalhadamente discriminados para a incorporação patrimonial. Falhas na contabilização das compensações entre a arrecadação da CIP e os débitos com iluminação pública. Precatórios. Falha na contabilização dos precatórios junto ao sistema da AUDESP. Tesouraria. As disponibilidades não foram depositadas totalmente em bancos estatais. Inconsistências após realização da conciliação bancária. Almoxarifado.
condições inadequadas de higiene e organização nas dependências do almoxarifado. Bens patrimoniais. O balanço patrimonial não registra corretamente o saldo apurado no livro geral de bens imóveis e imóveis. Existência de veículos em desuso, sem providências de destinação, acarretando ou não reaproveitamento dos materiais. Ordem cronológica de pagamento. Descumprimento, tendo em vista a existência de restos a pagar processados, relativos a exercícios anteriores. Formalização das licitações, inegibilidades e dispensas. Falhas nas informações prestadas ao sistema AUDESP com relação a modalidades de licitação e históricos das despesas. Cumprimento das exigências legais. Divulgação parcial de informações na página eletrônica da Prefeitura. Não realização de audiências para debater as metas fiscais, LDO e LOA. Fidedignidade dos dados informados ao sistema AUDESP. Divergências entre os dados informados pela origem e os apurados pelo sistema AUDESP. Pessoal. Nomeação de servidora para cargo extinto do quadro de pessoal. Cargos em comissão sem características de direção, chefia ou assessoramento. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendação do tribunal. Entrega intempestiva de documentos ao sistema AUDESP. Não atendimento às recomendações exaradas em exercícios anteriores. Embora regularmente notificado, o responsável não teve interesse em apresentar defesa. O setor de cálculos da assessoria técnica da ATJ ratifica os resultados do setor educacional consubstanciados às folhas 19 e 20 do relatório de fiscalização, consignados no quadro inicial do presente relatório. A assessoria técnica sobre o aspecto econômico registra que a administração fechou o período com déficit orçamentário, que, embora represente menos de um mês de arrecadação, refletiu negativamente no saldo financeiro, fazendo elevar o déficit vindo de 2014 em 19,49%, que representa mais de 30 dias da receita corrente líquida. Destaca ainda que referido déficit mostrou-se maior que as obrigações de curto prazo, representadas por restos a pagar processados e exigíveis de R$ 2.289.940,48, a demonstrar insuficiência na disponibilidade para pagamento dessas obrigações, as quais serão quitadas por recursos do exercício seguinte, ou seja, o orçamento do ano posterior já tem parte comprometida das receitas. Considera que também agrava a situação das contas a questão relativa aos créditos suplementares adicionais em percentual de 13,43%, superior àquele autorizado na LOA e à inflação do período, a relevar alteração substancial do orçamento. Concluiu, assim, pela emissão desse parecer desfavorável às contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Iacanga. Sua congênere jurídica ratifica os índices considerados pela fiscalização em relação ao ensino, pessoal e saúde. Anota que os repasses à Câmara foram efetuados nos termos e nos limites do artigo 28-A da Constituição Federal e os encargos sociais recolhidos regularmente. Todavia, diante da situação orçamentária e financeira registrada pelo setor da economia, manifesta-se pela emissão do parecer desfavorável às contas. A chefia acompanhou o posicionamento de suas unidades técnicas para emissão do parecer desfavorável, sem prejuízo de recomendações à Prefeitura para que promova o adequado equilíbrio orçamentário e financeiro e regularize ou não incida nas falhas apontadas pela fiscalização, principalmente nos setores de ensino, pessoal e saúde. Registra, por fim, que o déficit financeiro apurado representa mais de um mês de receita realizada, acima do limite tolerável por esta Corte. O Ministério Público de Contas
tem igual posicionamento. Conclusos os autos, o responsável, então o ex-prefeito municipal Francisco Donizete dos Santos, obteve vista do parecer e retirou cópia de peças de interesse em 5 de abril de 2017. Prosseguindo, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, do Ministério da Educação, a situação operacional da educação do município em exame é retratada na tabela abaixo. Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Anos iniciais. Em Acanga, 2005, 4,7, nota obtida. 2017, 5,1. 2009, 5,6. 2011, 6,0. 2013, 5,9. 2015, 5,9. 2007, 4,8. 2009, 5,1. Metas. 2011, 5,5. 2013, 5,7. E 2015, 6,0. No desagregado dos dados, observa-se que a Escola Municipal José Ferraz de Souza sofreu queda de desempenho no exercício em exame. E conforme dados do Censo Escolar 2005, a situação da infraestrutura escolar é a seguinte: descrição das escolas. Número de escolas municipais em 2013, 2014, 2012 e 2015. 3. Escolas com laboratório de informática. 2012, 33,3. 2013, 66,7. 2014 e 2015, 66,7. Escola com laboratório de ciências. 2012, 2013, 2014, 0. 2015, 33,3. Escolas com cozinha. 2012, 13, 14, 15, 100%. Escolas com biblioteca. 2012, 2013, 2014, 0%. 2015, 33,3%. Escola com parque infantil. 2012, 13, 14, 15, 0%. Escola com acesso à internet. 2012, 2013, 2014, 2015, 100%. Escolas oferecendo merenda. 2012, 13, 14, 15, 100%. Conforme dados da Fundação SEAD, a situação operacional da saúde no município é a seguinte: estatísticas vitais de saúde. Taxa de natalidade por 1.000 habitantes, 2015, 13,5. Taxa de fecundidade geral, 2015, 52,35. Taxa de mortalidade, 2015, 6,9. Taxa de mortalidade na infância, 6,9. Por fim, o índice de efetividade da gestão municipal no exercício apresentou as seguintes notas. Indicador iEduc, nota B. iSaúde, nota B. Planejamento, nota C. iFiscal, nota B. Ambiente, B+. Cidade, C+. Gov, B. IEGM, B. Subsidiou o exame dos autos ou expediente do Tribunal de Contas 2163/126/15, acompanhamento de gestão fiscal. Contas anteriores. 014, desfavorável. 2012 e 2013, favorável. É o relatório. Voto. A instrução dos autos demonstra que o município de Iacanga cumpriu os mandamentos constitucionais e legais concernentes à realização de despesas com o ensino, artigo 212 da Constituição Federal, na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, no Fundeb, com a saúde e com o pessoal, conforme o artigo 20, inciso 3, letra B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também demonstra repasses do 12ª Câmara Municipal de acordo com o previsto no artigo 29A da Constituição Federal, pagamentos dos subsídios
em consonância aos limites legais, correta liquidação dos precatórios, e não foram detectadas falhas no uso de numerário em regime de adiantamentos, tampouco nos gastos com combustíveis. Entretanto, apesar desses aspectos favoráveis, as contas se ressentem de irregularidades graves, capazes de comprometê-las por inteiro, o que determina a emissão do parecer desfavorável. Nesse aspecto, destaco as questões de ordem orçamentária e financeira, na medida em que os resultados obtidos em 2015 se apresentaram piores em relação àqueles consignados no ano anterior, os quais não foram esclarecidos pela defesa. A Prefeitura registrou um déficit orçamentário de 3,84%, equivalentes a R$ 1.431.719,91, e sem qualquer amparo financeiro, já que vinha de negativo resultado financeiro de R$ 2.709.514,95, passando para R$ 3.465.778,26 em 2015, o que representa mais de um mês de arrecadação. Além disso, houve inversão do resultado econômico de positivo para negativo. Em contrapartida, há o pequeno investimento no município, de 8,71%. Agrava essa situação o fato que, como bem observou o setor abalizado da casa, mesmo apresentando resultados negativos, a administração abriu créditos suplementares adicionais na ordem de R$ 6.731.026,50, equivalente a 13,43% da despesa fixada, e com isso modificou a estrutura da peça orçamentária. Há de se observar ainda que a receita corrente líquida apresentou crescimento de R$ 33.736.366,99 em 2014 e R$ 35.314.080,14 em 2015. Evidenciada a trajetória negativa nos aspectos contábeis, a origem foi alertada 6 vezes, nos termos do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, resultante na análise bimestral de entradas e saídas de caixa, sem que adotasse qualquer providência como contingenciamento de despesas. Em outras palavras, o administrador produziu resultados orçamentário e financeiro deficitários, aumentou o endividamento de curto e de longo prazo, bem como apresentou insuficiência financeira frente aos restos a pagar da municipalidade, demonstrando que deixou de realizar a gestão planejada e transparente dos recursos públicos, mediante cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesa, como consagra o contido no artigo 1º do parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa questão, nos termos da iterativa jurisprudência da Casa, é motivo suficiente a rejeitar as contas que ora se examinam. Por outro lado, no que se diz respeito às demais questões que envolvem a gestão municipal, seja por conta de atendimento à norma de regência, seja porque não houve dano ao erário e aos setores em que foram detectados, senão vejamos. No caso da totalidade dos recursos do Fundeb, observo que o município aplicou o equivalente 99,50% e não utilizou a parcela diferida no correspondente a R$ 21.315,59. Nesse caso, diante da inexpressiva quantia envolvida, entendo que tal desacerto não seja motivo suficiente a rejeitar as contas e pode, excepcionalmente, ser relevada. No entanto, a importância fatalmente deve reverter incontinente para as contas próprias desse fundo, para aplicação no exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgado desse parecer. E agora, como fonte do recurso 92 ou 95, para que o ensino não seja privado na integralidade dos recursos do Fundeb, que ele cabe, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se o município à intervenção prevista no artigo 35 do inciso 3
da Constituição Federal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.494/07. No que se refere ao quadro do pessoal, lembro que a regra geral para o ingresso no serviço público é o concurso, para o qual concorrem candidatos que possuem requisitos necessários ao exercício do cargo, em cumprimento aos princípios da administração pública, especialmente a impessoalidade e a moralidade. Sendo assim, determino que o Executivo promova a reestruturação do quadro do pessoal, adequando os cargos mencionados de fiscalização às funções efetivas. Por fim, as incorreções remanescentes registradas no laudo de fiscalização, não recorrentes e caracterizadas com meras formalidades, e que não trouxeram prejuízos ao erário, podem ser relevadas, devendo, porém, ser corrigidas. Por tudo o que foi exposto, e não obstante os aspectos favoráveis registrados, associo-me às unidades de economia e jurídica, sua chefia, e ao Ministério Público de Contas, e ao voto no sentido da emissão do parecer desfavorável à aprovação das contas do exercício 2015 da Prefeitura Municipal de Iacanga, exceção feita aos autos porventura pendentes de apreciação por esse tribunal. À margem do parecer, determino que se expeça ofício ao Executivo com as seguintes recomendações: imperfeiçoe os planos orçamentários nos termos de que prescreve o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pressupõe ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas. Limite a autorização de abertura de créditos suplementares prevista no LOA e percentual incompatível com a inflação prevista para o período, de acordo com a jurisprudência desse tribunal. Observe, com relação ao sistema de controle interno, o disposto do artigo 31 e 74 da Constituição Federal e as orientações traçadas por esse tribunal no Manual Básico, o controle interno do município. Adote providências para aprimorar os mecanismos de controle da dívida ativa, precatórios, iluminação pública, tesouraria, almoxarifado e bens patrimoniais. Cumpra o artigo 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Regularize as imperfeições registradas pela fiscalização no setor de ensino, quais sejam a formação de seus docentes e o atendimento especializado para portadores de necessidades especiais. Observe rigorosamente a ordem cronológica dos pagamentos. Adote providências quanto à revisão de seu quadro de pessoal, especialmente no que toca aos cargos em comissão, adequando-os às exigências do artigo 37, incisos 2 e 5 da Constituição Federal. Encaminhe a esse tribunal os documentos exigidos pelo sistema Aldesp, dentro dos prazos exigidos nas instruções deste tribunal. É como voto. Parecer. Prefeitura Municipal de Iacanga, exercício 2015, assunto: prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial do município. Prefeito Francisco Donizete dos Santos. Acompanha Tribunal de Contas 2163/126/15. Procuradora do Ministério Público de Contas, Renata Constante Sestari. Vistos, relatados e discutidos os autos. Pelo voto do auditor substituto, do conselheiro Josué Romero, relator, e dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente, e Dimas Eduardo Ramalho, e a segunda Câmara. Em sessão de 30 de maio de 2017, ante o exposto no voto do relator, juntando aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Iacanga, exercício de 2015, exceção feita aos autos pendentes de apreciação por esse tribunal. Na ocasião, reconheceram-se definitivos os seguintes resultados contábeis: aplicação no ensino, 30,71%. Recursos no Fundeb, aplicados no exercício, 99,50%. Aplicação na
Valorização do magistério, 87,94%. Despesas com o pessoal e reflexos, 51,86%. Aplicação na saúde, 21,51%. Execução orçamentária, déficit, 3,84%. Publique-se, São Paulo, 30 de maio de 2017. Antônio Roque Cittadini, presidente. José Romero, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Prestação de contas do exercício 2015 da Câmara Municipal de Iacanga. Responsável, Francisco Donizete dos Santos, ex-prefeito do município. Relator da matéria, Dorival Ferreira de Campos Filho. Exposição da matéria em exame. Artigo 51 do Regimento Interno. A matéria que voga versa sobre a prestação de contas do Poder Executivo relativa ao exercício 2015 de responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos, prefeito municipal, no exercício financeiro em questão. A referida prestação de contas do exercício 2015 tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado com supedâneo jurídico da Lei Complementar 709/93 sobre o número TC 2163/026/15. A prestação de contas do exercício 2015 foi reprovada em decisão prolatada pela Colenda Segunda Câmara do Tribunal de Contas, em sessão do dia 30 de maio de 2017, sendo, por conseguinte, emitido parecer desfavoráveis às contas do prefeito de Iacanga. Emitido o parecer desfavorável, restou a possibilidade recursal por meio de reexame. Todavia, não houve recurso, transitando em julgado o recurso de 3/8/2017. Com a devida vênia, esta é a exposição da matéria. Das conclusões do relator. Peço vênia, primeiramente, para deixar bem claro aos membros desta casa, bem como à nossa comunidade, que a Câmara Municipal não é órgão auxiliar do Tribunal de Contas ou de qualquer outro órgão. A Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão autônomo em relação aos demais. Sabemos que o Tribunal de Contas do Estado, com amparo legal, principalmente na Lei Complementar 709/93, emite parecer considerando parâmetros e critérios estritamente técnicos. Já a Câmara Municipal, dentro da sua autonomia constitucional, para além dos critérios e parâmetros técnicos, norteia o seu julgamento também com elementos de entenda sem obrigatórios à gestão. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do ministro Celso de Mello, entende de forma tranquila que a apreciação das contas prestadas pelos chefes dos poderes executivos é prerrogativa intransferível do Legislativo, que não pode ser substituída pelo Tribunal de Contas. Voltando ao ponto crucial da matéria em evidência, não se pode deixar de lembrar que o julgamento desta Casa deve ater-se ao princípio da anualidade. Ou seja, mesmo que as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas tenham sido corrigidas nos anos posteriores, nossa análise e posicionamento deverão focar o exercício financeiro em discussão, no presente caso, o ano de 2015. Nesse passo, compulsando os autos, os agentes de fiscalização verificaram, em síntese, as seguintes irregularidades: controle interno, falta de regulamentação, relatórios realizados da forma parcial, não foram tomadas providências cabíveis quanto aos apontamentos realizados pelo controlador, resultados da execução orçamentária, incorreta contabilização das devoluções do 10º e dos créditos adicionais, déficit orçamentário, sem amparo e superávit de exercícios anteriores. Resultado financeiro, elevação do déficit financeiro,
dívida a curto prazo, falta de liquidez, dívida a longo prazo, falta de computabilização, equívocos na informação prestada ao sistema da UDESP, elevação do saldo, dívida ativa, divergências entre valores informados no sistema da UDESP e os constantes nos registros da dívida ativa, despesa de pessoal. O município ultrapassou o limite prudencial da despesa de pessoal em dezembro de 2015. Ensino. Não utilização do total da parcela diferida no Fundeb. Glosas de restos a pagar não quitados. 5% dos professores da educação básica não dispõem de formação superior específica. Na rede municipal de ensino não há entendimento educacional especializado para portadores de doenças especiais. Saúde. Glosas de restos a pagar não quitados. Iluminação pública. Os ativos não foram detalhadamente discriminados na incorporação patrimonial. Falhas na contabilização das compensações entre a arrecadação da CIP e os débitos de iluminação pública. Precatórios. Falha na contabilização dos precatórios junto ao sistema da UDESP. Tesouraria. As disponibilidades não foram depositadas totalmente em bancos estatais. Inconsistências após realização da conciliação bancária. Almoxarifado. Condições inadequadas de higiene e organização nas dependências do almoxarifado. Bens patrimoniais. O balanço patrimonial não registra corretamente o saldo apurado no livro geral de bens móveis e imóveis. Existências de veículos em desuso sem providências de destinação, acarretando o não reaproveitamento dos materiais. Ordem cronológica dos pagamentos. Descumprimento, tendo em vista a existência de restos a pagar processados relativamente aos exercícios anteriores. Formalização das licitações, inegibilidades e dispensas. Falha nas informações prestadas ao sistema UDESP com relação às modalidades de licitação e históricos das despesas. Cumprimento das exigências legais. Divulgação parcial de informações na página eletrônica da Prefeitura. Não realização das audiências para debater as metas fiscais, LDO e LOA. Fidedignidade dos dados informados ao sistema da UDESP. Divergências entre os dados informados pela origem e os apurados pelo sistema da UDESP. Pessoal. Nomeação de servidora para cargo extinto do quadro de pessoal. Cargos em comissão sem características de direção, chefia e assessoramento. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do tribunal, entrega intempestiva dos documentos ao sistema UDESP, não atendendo às recomendações exaradas em exercícios anteriores. Assim, entendo que as diversas falhas de execução de gestão verificadas pelo agente de fiscalização, somadas e reiteradas recomendações, já poderiam ensejar a reprovação das contas do prefeito municipal. Neste diapasão, para além dos apontamentos acima mencionados, destacam-se o preocupante e calamitoso resultado da execução orçamentária e seu consequente influxo sobre o resultado financeiro do exercício 2015, conforme se confere nos autos do processo de contas quanto ao resultado da execução orçamentária em 2015. Um déficit de 3,84%, o que equivale a R$ 1.431.719,91. Ocorreu, ademais, mesmo apresentando resultados negativos, a abertura de créditos suplementares adicionais em percentual de 13,43%, R$ 6.731.026,50, índice superior à inflação, fato que certamente agravou o quadro apurado, contribuindo para o desarranjo orçamentário. Impende consignar que foram realizadas 6 alertas sobre referido descompasso entre receitas e despesas. Assim, logo que percebe que poderia e deveria ter havido uma readequação nos gastos, ante a previsibilidade da queda da receita já indicada pelos exercícios anteriores. Nesse passo, o descompasso na execução orçamentária e a piora dos resultados na contramão do
equilíbrio fiscal previsto do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal também impõe, inevitavelmente, a reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Iacanga, referente ao exercício de 2015. Diante do exposto, com o aporte dos indicadores acima elencados, compulsando os autos sobre o enfoque conjuntural, acepção macro e específico, acepção micro, manifesto-me pela reprovação das contas do Poder Executivo de Iacanga, referentes ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos, prefeito municipal à época. Este é o parecer. Iacanga, 1º de setembro de 2017, Dorival Ferreira de Campos Filho, relator. Decisão da comissão. Com arrimo nas razões jurídicas, ora elencadas, esta Comissão Permanente do Finanças e Orçamento aprova a unanimidade o parecer do relator Dorival, reprovando as contas do Poder Executivo de Iacanga, exercício 2015, de responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos, prefeito municipal da época. Sala de reuniões, data supra. Leonel Roma e Dorival Lupiano de Assis. Membros. A Comissão de Finanças e Orçamento apresenta a seguinte proposição nos termos do artigo 20 do parágrafo 1º do Regimento Interno. Projeto de decreto legislativo. Dispõe sobre a rejeição de contas do Poder Executivo do município de Iacanga relatadas ao exercício financeiro de 2015 sob a responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos. Mariane dos Santos Alvarez Boiani, presidente da Câmara Municipal de Iacanga, faço saber que os membros da Câmara Municipal aprovaram e eu promungo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido nos autos do processo Tribunal de Contas 2163-026-15, rejeitando as contas da Prefeitura Municipal de Iacanga, Estado de São Paulo, relativas ao exercício de 2015, da responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, Iacanga, 1º de setembro de 2017. Dorival Ferreira de Campos Filho, relator. Dorival Lupiano de Assis, membro. Leonel Roma, membro. Tá faltando um número aqui. Informo que o senhor Francisco Donizete dos Santos foi devidamente notificado conforme rege a legislação e o mesmo apresentou defesa escrita, a qual ficou à disposição de todos na Secretaria da Câmara. Não compareceu a esta sessão e não constituiu advogado. Portanto, na sessão de hoje, vamos votar as contas de 2015 da Prefeitura, com o parecer do Tribunal de Contas rejeitando as contas, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também rejeitando as contas referidas, e projeto de decreto legislativo também rejeitando as mesmas. A votação do decreto legislativo de número 2/2017, o qual dispõe sobre a rejeição das contas do Executivo do ano de 2015, para a reprovação do referido decreto são necessários 2/3 dos votos desfavoráveis, conforme artigo 54, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. A votação será nominal, nos termos da lei, artigo 182, parágrafo 4º, a linha D do Regimento Interno. Assim, para a aprovação do decreto legislativo de número 2/2017 e rejeição das contas do Poder Executivo do exercício de 2015, o vereador deverá votar sim. Para a reprovação do decreto legislativo de número 2/2017 e a aprovação das contas do Poder Executivo do exercício de 2015, o vereador deverá votar não. Alguma dúvida? Informo que o vereador poderá justificar o seu voto pelo prazo de 5 minutos, conforme o artigo 173, inciso 4 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal. Vereadora Ana Cristina de Souza.
Vereador Dorival Ferreira de Campos Filho. Tinha que você sentar, hein? Boa noite, senhora presidente, secretários, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, internautas que estão nos assistindo. César, dá para aumentar um pouquinho o volume? Só queria deixar aqui, não é nem uma justificativa, mas só deixar aqui, dizer aqui em breves palavras, que o prefeito municipal, ele, quando fez a defesa dele na Câmara Municipal, que o parecer da Comissão de Justiça e Redação de Finanças e Orçamentos já estava pronto, devido todo o prazo que nós temos dentro do nosso regimento interno, que o nosso parecer ele tem que ser feito 12 dias a partir de 2 dias que é adentrado a secretaria, ele tem que ser passado às comissões e a comissão tem 12 dias de prazo para exarar o parecer. E que logo após isso, depois de o parecer já exarado, da forma que está, o prefeito fez a sua defesa. E na sua defesa, eu não vou aqui ler toda a defesa dele, mas somente citar um fato, que ele coloca a respeito dos 20%. Ah, tá aí, peguei o errado. Que ele coloca, que ele fala sobre a lei que foi aprovada aqui nesta casa, em 2014, aonde diz que ele pode fazer por decreto no déficit orçamentário, no déficit não, um crédito suplementar de até 20% do valor. E aonde o decreto que ele fez é 13, alguma coisa, que eu não me recordo. E alguma coisa, 13,53 aproximadamente. Realmente essa lei existe, da qual eu fazia parte, e não só eu, mas o vereador Rafael também, e mais outros apontamentos do Tribunal de Contas, que até não seria tão relevantes, mas que esse crédito suplementar nada mais é do que uma retirada de valores de uma pasta e colocado na outra. Que realmente essa lei foi aprovada, realmente essa lei existe, ele poderia realmente fazer esse crédito adicional até 20%, mas que eu acho que não foi atentado pelo executivo a questão dos déficits orçamentários que existia, que foi deixado de 2014 para 2015 e 2015 para o ano de 2016. Que é onde ele faz um crédito suplementar isso, o Rafael colocou aqui para mim a lei, onde dá o direito de abrir créditos acionais até o limite de 20% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Só que ele retirou de uma pasta onde realmente existia um valor, mas que aquele valor não era um valor real, era um valor estimado. Então,
estou trazendo aqui apenas para quem não participou das reuniões, alguns esclarecimentos devido, então, a comissão, ela não poderia mais mudar o seu parecer, porque o parecer já estava realizado, inclusive já estava até com cópia para o prefeito, e por isso que me trouxe aqui à tribuna para fazer uma breve explicação de quanto ele coloca em sua defesa, principalmente a esse fato desse crédito adicional, que, se eu não me engano, foi 6 milhões e alguma coisa, Rafael, está colocado aí, né? E esse crédito, 731.126,56 Então, por isso que eu estou vindo aqui, para apenas justificar a defesa dele. Quanto à defesa dele, realmente existe essa lei, realmente a lei dá esse direito a ele, só que ele já estava com déficit do ano de 2014 para o ano de 2015, e a pasta da onde ele estava fazendo esse crédito adicional, que consta aqui no... que é da pasta do setor de obras e instalações, urbanismo, obras e serviços municipais, setor urbanismo, obras e serviço municipal, manutenção, setor urbanismo, obras e serviços municipais. Essa pasta, realmente, ela continha um valor alto, devido às obras da CDHU e mais algumas outras obras que estavam para receber este dinheiro, mas que, infelizmente, esse dinheiro não veio. Então, ele contou com dinheiro que não tinha. Quanto à crise, realmente, existiu também o fator crise, existiu a perca de ICMS, que realmente, do ano de 2015, ele caiu muito, conforme explica aqui na defesa dele, devido à perca de ICMS, principalmente da usina Iacanga, no qual está voltando a acontecer isso hoje novamente. Então, isso fez com que a folha de pagamento, não que ela tenha aumentado em 2015, pelo contrário, é porque o valor do índice caiu, a receita caiu, e o índice da folha aumentou. Então, foi onde ele entrou na zona de risco, pelo Tribunal de Contas. Então, ele deveria de ter alertado e tomado as atitudes quanto aos funcionários também que ali estavam. Então, isso levou ele a ter esse déficit orçamentário dos exercícios. Então, por isso, depois de muitas reuniões com a comissão, com os nobres edis, colegas que aqui estão, inclusive com Francisco Donzé dos Santos, prefeito, ex-prefeito, então, o meu voto é sim. Vereador Dorival Lupiano de Assis. Vereadora Enaura de Lima Medeiros. Vereador Leonel Roma. Sim. Vereadora
Mariene dos Santos Alvarez Baiano. Sim. Vereador Rafael Giovanni de la Porta Cedimar. Boa noite, senhora presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres vereadores, amigos que nos dão a honra e internautas que nos assistem. Novamente, estamos aqui em mais uma votação das contas do prefeito Francisco Donizete dos Santos, ex-prefeito, e gostaria de fazer a minha justificativa de voto, pois é de grande valia o entendimento do meu voto na noite de hoje. O senhor prefeito apresentou a sua justificativa junto ao processo e também nos procurou por uma conversa direta com algum dos vereadores, apresentando a justificativa do que foi ocorrido e o porquê da reprovação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Realmente, estive aqui no mandato passado, fui um grande cobrador da administração do prefeito, apontei inúmeros erros que estava acontecendo na administração municipal na época, porém, infelizmente, nada fez o prefeito para conter esses erros existentes. Importante ressaltar que em nenhum momento existiu dolo do prefeito municipal e nem desvio de dinheiro público também do município de Iacanga. Mas só isso não basta, pois um administrador público ele tem que fazer o que a lei manda, o que a lei ordena que eu faça. E deixou sim o executivo, à época, de corresponder a alguns princípios da legislação em vigor. Entre eles, o pior deles, eu acho que foi o que nós mais batemos aqui na Câmara Municipal, foi a respeito dos cargos comissionados que tinha à época da administração. E foi um dos pontos elencados pelo Tribunal de Contas, que tinha a existência de cargos comissionados que não exerciam a função de chefia e de assessoramento. Cargos esses, os conhecidos vulgarmente como os cabides de emprego. Infelizmente, na época, o senhor prefeito não nos ouviu, hoje pagará o preço pelo não cumprimento da legislação. Outro fator que também não tem como deixarmos passar em branco e votarmos favorável às contas do prefeito, é o fato dele fazer com que a folha de pagamento ultrapassasse o índice permitido. Situação também que nós cobramos à época e o senhor prefeito não se ateve, deixou ultrapassar esse índice da folha de pagamento. Isso não é grave apenas para o prefeito, é grave também para o município, pois após ultrapassar esta linha de índice de folha de pagamento, o município também deixa de receber alguns benefícios do Estado e até mesmo da União. Então colocou também o município em risco. E o pior deles, como o vereador Dorival já veio fazer uso da tribuna, foi a abertura de crédito suplementar, que são as conhecidas também vulgarmente as pedaladas que realiza a administração. E nós tivemos, nosso cenário nacional, praticamente similar a essa situação, o afastamento de uma presidente da República, amplamente conhecido por todos nós. O que o senhor prefeito fez foi remanejar, transferir sim esses créditos de uma pasta para outra. Ele tirou de uma pasta que existia uma previsão, mas não tinha o dinheiro, e transferiu para outra pasta, que ele sabia que gastaria um dinheiro que não existia.
sem a dotação real de dinheiro para pagamento. E isso feito simplesmente por meio de decreto executivo, o que é amplamente proibido perante a Constituição Federal, em que, no seu artigo 167, diz o seguinte: são vedados. Em seu inciso 5º, ele diz: a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Então, o decreto não teve autorização legislativa, foi meio unilateral do senhor prefeito. No inciso 6, ele também elenca que são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programa para outra, ou um outro órgão, sem prévia autorização legislativa. Então, novamente, o senhor prefeito fez esses remanejamentos sem a autorização desta Casa de Leis. Isso precedente da Constituição Federal. O vereador Dorival veio aqui e disse que existia, sim, uma autorização legislativa para a abertura desse crédito em 20%. O que existe, eu gostaria de deixar isso muito claro, é que na LOA apresentada à época, existia sim que o senhor prefeito poderia apresentar uma emenda ou um crédito suplementar no orçamento apresentado no valor de 20%, certo? Porém, esta previsão não é uma autorização, é apenas uma previsão que ele pode sim fazer manobras no orçamento para correspondente às pastas que necessitam. Situação que nós fizemos há pouco tempo na Câmara Municipal. Está faltando dinheiro aqui, está sobrando aqui, pode fazer essa manobra até 20%. Mas esta manobra, ela tem que ser aprovada pelo Legislativo. O que estava previsto era apenas a possibilidade da manobra, não a manobra em si. E essas manobras, essas transferências de orçamento, ela tem que ser sim votadas pela Câmara Municipal. Ela tem que ser sim passada pela Câmara Municipal. E novamente o senhor prefeito descumpriu. Existem alguns apontamentos do Tribunal de Contas, entre eles situação do almoxerifado, porcentagem dos funcionários sem formação, cobranças de dívida, veículos sem uso, iluminação pública, bens patrimoniais, os precatórios, atendimento para portadores de necessidades especiais. Realmente esses apontamentos não caracterizam a rejeição das contas. Porém, o senhor executivo, o senhor prefeito, não apresentou justificativa ao Tribunal de Contas. Tinha à época cerca de 3 ou 4 advogados trabalhando na administração pública, simplesmente para fazer esse serviço, e deixou passar em branco. Justificativa que era apenas apresentar uma defesa e justificando por que não foi atendida essas determinações. Então, estava cercado de pessoas incompetentes para tal. Pessoas que deixaram seu serviço e não cumpriram para o bem do município, que querem apenas e tão somente receber os seus salários e nada fazer em prol do município de Acanga. Então, minha votação é sim pelo decreto de rejeição de contas do senhor prefeito Francisco Donizete dos Santos. Sem mais. Vereador Wagner Rodrigo Crepaldi. Vereador Wagner Rogério dos Santos Luiz. Sim. O projeto de decreto decreto legislativo de número 2/2017, que rejeita as contas do Poder Executivo relativas ao exercício de 2015, responsável o senhor Francisco Donizete dos Santos, foi aprovado por unanimidade. Assim, foram rejeitadas as contas do exercício de 2015. Suspendo a sessão pelo prazo de 5 minutos para a elaboração do decreto legislativo.
Decreto Legislativo de número 2/2017 dispõe sobre a rejeição das contas do Poder Executivo do município de Iacanga relativas ao exercício financeiro de 2015, sob responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos. A presidente da Câmara Municipal de Iacanga, São Paulo, no uso de suas atribuições previstas no artigo 35, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal e artigo 24, inciso 4, a linha G do Regimento Interno e, considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do processo TC de número 2163/26/2015, que deliberou pela desaprovação das contas anuais da Prefeitura Municipal de Iacanga, São Paulo, relativas ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos, considerando a submissão dessas contas anuais de 2015 ao plenário em sessão ocorrida nesta data, na qual se apurou 9 votos pela rejeição. Considerando que foi alcançado o quórum constitucional de 2/3 dos membros da Casa Legislativa, com fins à reversão do parecer opinativo exarado pelos autos do processo do Tribunal de Contas de número 2163/26/2015, nos termos do parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal de 1988. Faz saber que a Câmara Municipal de Iacanga, São Paulo, discutiu e deliberou as aludidas contas de 2015, promulgando-se o presente decreto legislativo nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido nos autos do processo TC número 2163/26/2015, rejeitando as contas da Prefeitura Municipal de Iacanga, São Paulo, relativas ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Francisco Donizete dos Santos. Artigo 2. Segundo, deste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário da Câmara Municipal de Iacanga, São Paulo, 24 de outubro de 2017. Mariene dos Santos Álvares Boiani, presidente. Leonel Roma, primeiro secretário. Wagner Rogério dos Santos Luiz, segundo secretário. Publique-se, registra-se e cumpra-se. De acordo com o artigo 211, incisos do Regimento Interno, serão remetidas cópias aos órgãos competentes. Convoco os nobres vereadores para a próxima sessão extraordinária, dia 24/10, na sequência desta sessão. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão.